Pessoal, devido às sanções, a Rússia teve que adotar o seu próprio certificado raiz TLS. Vamos entender o que significa isso daí, que tipo de problema que tem nessa história, hein? Essa notícia foi sugerida por Raimundo Cocteau, Bolsonaro 2022 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de mais nada, o que é essa autoridade de certificação TLS, coisa e tal? Na verdade, é uma autoridade certificadora raiz, né? Você tem no mundo todo várias autoridades certificadoras raiz, que são aquelas que emitem certificados para outras autoridades certificadoras, que por sua vez emitem certificados digitais para os sites, né? Se você não sabe o que é um certificado digital e como é que funciona a criptografia assimétrica, coisa e tal, existem alguns vídeos aí que explicam isso muito bem aqui na internet. Aqui no canal mesmo eu falo sobre isso em alguns vídeos, mas eu não vou explicar em detalhes porque seria um processo muito longo, uma coisa bastante complexa, mas basta saber o seguinte, tá vendo esse cadeadozinho aqui, dizendo que esse site aqui é seguro? Por que ele é seguro? Porque foi emitido um certificado para ele, o certificado está aqui, ó. Todo certificado tem a chamada Certification Path, que é o quê? Tem um certificado raiz, tá vendo? Esse daqui é a CA base, a CA raiz, aqui é a intermediária, a CA raiz ela só certifica outras CAs, outras autoridades certificadoras. E aí a autoridade certificadora certifica o site em si, gera o certificado para o site em si, né? Então você tem essa estrutura aqui, que pode ter 3 níveis, pode ter mais níveis, tá? Mas sempre tem na base dela o chamado certificado raiz TLS. E o que acontecia com a Rússia? A Rússia não tinha um certificado raiz TLS no próprio país. Ela usava certificadoras estrangeiras sempre. E isso é uma coisa normal. Isso, na verdade, muitos países fazem isso. Na verdade, são poucos os países que se dão ao trabalho de ter uma autoridade certificadora interna. Por quê? Porque isso é muito caro, tá? Uma autoridade certificadora, para você ter essa chave raiz, você tem que ter uma sala protegida com uma série de mecanismos de controle, controle contra incêndio, controle contra acesso indevido. É um computador que fica totalmente isolado da internet, é cheio de procedimento para você conseguir manter esse certificado raiz TLS, né? Então, o que a Rússia fez? Eles criaram esse site aqui, ó, o Goslushly, não vou saber pronunciar isso, enfim, que você pode entrar aqui e pode baixar o seu certificado para o seu site através da autoridade certificadora russa, né? Então, é curioso que se você entrar aqui ó, e ver o certificado que eles usam para dizer que é um site seguro, eles têm uma certificação, um caminho de certificação que começa com a Sectco, que é uma empresa americana que emite certificados. Então, esse certificado raiz do site Goslushly, da Rússia, está baseada na Certgo, né? Mas ele próprio, agora eles estão emitindo o próprio certificado deles com base no certificado raiz russo, né? Aí você fala, pronto, beleza, conseguiram contornar as sanções, né? Eles estão fazendo isso por quê? Porque com as sanções do mundo todo contra a Rússia não consegue mais pagar por serviços fora da Rússia, então ela não consegue, os sites na Rússia não conseguem mais comprar certificado para o seu próprio site, para manter a segurança do próprio site. Então eles deram como alternativa gerar esse certificado russo, né? Qual que é o problema disso daí? Né? Em termos de funcionar, funciona. O certificado russo vai entrar lá e beleza. Qual que é o problema que a Rússia vai encontrar? Bom, as empresas americanas e os softwares americanos, tá vendo aqui? Eles têm essa configuração de certificados na sua máquina. O seu Windows, o Linux, ele tem esses certificados que eles têm registrados na sua máquina. E tem uma pasta dessa aqui, ó, tem um monte de certificado registrado aqui na minha máquina. E tem uma coisa aqui que chama Trusted Root Certification Authorities. Essa lista de certificados aqui, ó, são os certificados que ele considera válidos como raízes válidas, tá? E o que acontece é o seguinte, essa raiz russa aqui, embora ela tenha sido criada, você possa gerar certificados nela, ela não está nessa lista aqui. Repara, não aparece em lugar nenhum. Isso daqui justamente porque é uma autoridade nova e justamente como está em sanções, né, está sendo sancionado o país, então isso também não vai aparecer em software americano, que inclui o Linux, o Windows e outros softwares também.
Então, o que acontece nesse caso? Quando o certificado raiz não é válido, o navegador mostra uma tela de, olha, você está entrando num site inseguro. Você pode até forçar a barra e continuar navegando, mas vocês já viram essa tela, né? O certificado é inválido, você está entrando num site inseguro e coisa e tal. Então, é isso que acontece, né? Repara que aqui eu consigo entrar nessa página aqui do próprio certificado russo, porque o certificado dele é um certificado baseado na Sectico. Repara aqui como é que a Sectico está aqui, ó. Aqui, ó. AAA Certificates, ó. Sectico AAA. Então você consegue ter o caminho de certificação até o certificado russo. Eles criando um novo certificado raiz, enquanto não entrar nessa lista aqui, ele não vai aparecer como válido para os navegadores. Os navegadores não vão confiar nesse certificado raiz emitido pela Rússia. Mas esse não é o único problema. Existem vários outros problemas de segurança associados a isso. O primeiro deles é, como eu falei, poucos países no mundo têm autoridade de certificação. Só para vocês terem curiosidade, o Brasil tem aqui, ó, a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira. Isso é mantido lá no SERPRO. O SERPRO tem toda essa estrutura para manter um certificado raiz no Brasil, tem aquela sala cofre que fecha automaticamente se tentarem violar. Cara, é um negócio caro pra caramba, é muito caro esse troço. Enfim, o Brasil tem essa estrutura toda lá para ter a segurança necessária a manter essa chave privada. Será que esse negócio da Rússia, feito às pressas, tem essa segurança toda lá? Que a Rússia tem capacidade de montar essa sala, ninguém duvida. É caro pra caramba, mas é caro pra caramba para nós, pessoas comuns. Para governo, beleza, quanto é que custa? 5 bilhões? Toma aí, compra aí a sala. A questão toda é, nessa pressa toda, nessa coisa emergencial que eles estão fazendo, será que eles têm essa segurança toda para manter esse certificado raiz? E veja, se esse certificado raiz vazar, você começa a ter um problema que qualquer pessoa na Rússia começa a criar site considerado seguro lá na Rússia. Isso gera um risco enorme de ataques lá. Vocês sabem, a comunidade hacker na Rússia é extremamente desenvolvida. Então, se essa chave vazar, isso é uma catástrofe completa lá na Rússia. Agora, mesmo que essa chave não vaze, repara, o governo russo tem essa chave. Então, se o governo russo resolver hackear empresas russas, ele consegue fazer isso. Aliás, diga-se de passagem, o mesmo vale para o brasileiro, tá? Se o governo brasileiro quiser hackear o seu site, se o seu certificado foi emitido com base na raiz brasileira, ele em tese consegue hackear, ele consegue fazer o chamado ataque de man in the middle. A gente imagina que eles não vão fazer isso, mas em tese, tecnicamente, eles conseguem fazer. O que é isso? Você tem uma empresa, por exemplo, itaú.com.br. Toda vez que você entra no itaú.com.br, você vê que é uma página normal, coisa tal, é dada como seguro, porque o Itaú tem lá o certificado digital dele. Estou dando só um exemplo aqui usando o Itaú. Se o governo brasileiro quiser fazer um ataque de man in the middle para capturar a senha de cliente do Itaú no meio do caminho, ele consegue fazer isso. Por quê? Porque ele consegue emitir um certificado como se fosse do Itaú, que é considerado válido pelo navegador. Então ele consegue fazer um ataque de man in the middle e ler o que está escrito entre a comunicação entre o aplicativo do Itaú e o banco do Itaú, né? É um risco que se tem. Imagina-se que o pessoal não vai fazer isso, mas é uma coisa que você realmente tem essa preocupação, né? Na verdade, qualquer uma dessas autoridades certificadoras que você tem aqui pode fazer isso, tá? Qualquer uma delas tem esse risco, por isso que elas têm toda essa preocupação de segurança e coisa e tal, né? Bom, eu não sei se vocês repararam, mas tem aqui na minha lista alguns certificados aqui, Do Not Trust Fiddlerhood. Isso aqui não se preocupa não, tá? É porque eu faço muita coisa de depuração na minha máquina, e aí tem um programa chamado Fiddler, que é um programa para depurar código, e que ele instala esses certificados, mas isso aqui não quer dizer nada, não atrapalha em nada a segurança da minha máquina, né? Enfim. Essa medida do governo russo é uma medida que pode servir como um tampão para resolver o problema imediato, mas você pode ter certeza isso implica em uma diminuição da segurança da internet na Rússia. E o que a gente tira de lição para nós aqui no Brasil, para você que tem um certificado? Sempre privilegie certificados válidos, comprados de autoridades certificadoras que têm certificação raiz. Por que isso? Uma coisa que acontece em muitas empresas, eu vi isso acontecer em várias empresas,
Ah não, certificado é muito caro, eu vou criar minha própria autoridade certificadora aqui na minha empresa. E você pode fazer isso, tá? Da mesma forma que a Rússia criou um certificado raiz aqui, você pode criar um na sua casa. É extremamente simples. A questão toda é qual que é o risco desse tipo de coisa, como eu falei. Se roubarem esse certificado, o cara consegue fazer um ataque enorme na sua empresa. Ninguém vai conseguir detectar que o site é, na verdade, um golpe que está capturando as informações. Então, isso é um problema. O outro problema que eu vejo é que as pessoas criam esse certificado, mas lembra, para você valer esse certificado, para ele entrar nessa lista aqui, a pessoa tem que ir num site, tem que baixar o certificado. É o que está acontecendo nessa página aqui da Rússia. Essa página aqui da Rússia é justamente para você, russo, baixar o seu certificado raiz e instalar ele na sua máquina. O que acontece muitas vezes? As pessoas não fazem isso. E aí o usuário final se acostuma a entrar no sistema através da tela de erro. Ele digita a URL do site, aí dá aquela tela de erro. Aí ele fala, não, avançar mesmo assim, siga em frente, eu quero continuar entrando nesse site. Porque ele sabe, ah não, é o problema do certificado aqui da empresa, eles usam um certificado próprio, eu tenho que instalar, mas não instalei nessa máquina, então vou entrar de qualquer jeito. Olha o risco que é isso, você está acostumando o seu usuário a ignorar essa tela de erro que é extremamente preocupante. Amanhã alguém faz um ataque na sua empresa, esse cara vai cair bonitinho no man in the middle porque ele nem está verificando certificado, ele está aceitando o certificado errado e entrando naquele site. Se tiver um ataque ali, o seu usuário vai cair nisso rapidamente. Nunca, jamais use certificados feitos em casa. Eu, se pudesse, recomendaria a Rússia não fazer o próprio certificado dela, mas a situação lá é complicada, tá tudo parado, não tem como comprar certificado de outro lado, então realmente é uma complicação bem grande isso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.